o recurso extraordinário da relatoria do ministro Dias Toffoli, recurso extraordinário 330.817, que procede do Rio de Janeiro, sendo recorrente o Estado do Rio de Janeiro e recorrido é o FES Edição Comércio e Serviços Limitada. Haverá sustentações orais, ministro Dias Toffoli, e como os advogados estão presentes, se inscreveram e aguardaram, mesmo pelo horário, eu indago de Vossa Excelência se Vossa Excelência acolheria a sugestão de fazer o relatório, ouvirmos as sustentações orais e, conforme o horário, nós, então, indicaríamos o adiamento para o início do julgamento com o voto. O relatório tem uma folha, é bem rápido. Pois não. Então, Vossa Excelência tem a palavra inicialmente para o relatório. Senhora Presidente, o Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário com fundamento no 102.3A contra acordo do TJ do Rio de Janeiro, assim emendado. Eu omito a leitura da emenda. Alega o recorrente contrariedade ao 156D da Constituição, argumenta que a cultura pode ser difundida por diversos meios de comunicação. Aduz que o livro eletrônico já existia ao tempo da promulgação da Constituição Federal de 88, expõe lições acadêmicas favoráveis à sua tese e assevera, omito a leitura na medida que haverá sustentações orais. A matéria teve sua repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual em 1º de outubro de 2012, transcrevo a ementa, opinou o Ministério Público Federal em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner de Castro Matias Neto, pelo não provimento do recurso. Este é o relatório. Também encontra-se em pauta matéria análoga em que eu pedi vista de relatoria do ministro Marco Aurélio, que é o RE 595.676, e penso que depois, posteriormente, na sequência, quando tiver, conjuntamente. Esse anterior, o 595.676, também está submetido à repercussão geral. Né? Só para lembrar que são casos similares. Na sequência deste, então, que não acabará hoje, eu apregoarei exatamente o que estava previsto nessa sequência. Então, este é o resumo do relatório, senhora Presidente. Pois não. Convido, então, a falar pela recorrida, eu fiz edição Comércio e Serviço Limitado, doutor Félix Soberman. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar e está com a palavra. É uma honra me dirigir a essa corte e sinto também que presto um serviço ao país a trazer essa questão que é tão umbilicalmente relacionada com a cultura e os objetivos de divulgação cultural, de difusão cultural, que servem como permanente alforria de qualquer povo, na medida em que o senso crítico, quando ele é insuflado pela cultura, vem a premir uma evolução que leva a uma cada vez maior concórdia social. Inicio essa sustentação fazendo a seguinte indagação: qual é a primeira instância hermenêutica? Alguns diriam que é a mente, que é a consciência, mas a consciência ela é o sujeito de toda experiência, o sujeito universal. Então, repetindo a pergunta, qual é a primeira instância hermenêutica? Ela é aquilo que permite, que oportuniza a intersubjetividade, ou seja, a comunicação entre as consciências e o contato do fenômeno interior com o mundo, ou seja, a linguagem. E essa linguagem, muito embora exista no atual, em algumas concepções jurídicas, um temor ao que chamam a letra fria da lei, como se isso fosse um denodo. O professor Lênio Streck combate muito isso, mostrando que não é bem assim, também é a minha posição. Muito embora exista, hoje em dia, uma resistência a isso, como se o juiz devesse buscar o justo mais além do que se reserva nas palavras, eu diria que a linguagem e a interpretação gramatical é o primeiro momento de apreciação do que se reserva no texto legal. É essa análise da linguagem. E o que nós temos no artigo 150, inciso 6, a linha D, da Constituição? Nós temos
o caput, né? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Acentuei o artigo E, por quê? Porque o que se expressa aqui, gramaticalmente, na primeira acepção que nós vemos nos dicionários e nos livros de gramática, é uma conjunção aditiva, ou seja, não é uma conjunção subordinativa. Não significa que o fato de haver livros em papel implique que todos os livros sejam em papel. Chegaremos já nessa minha exposição adiante, no que quero alvejar com isso. Muito bem. Se nós tomássemos o exemplo e transpuséssemos as cadeiras, né, quando estava olhando aqui a tribuna, me imaginava do que são feitas as poltronas onde Vossa Excelência se senta, se elas seriam feitas de madeira, e tenho certeza que, embora não esteja no rito processual fazer perguntas aos ministros, aos magistrados, que se eu perguntasse aonde estão sentados, diriam, estamos sentados numa poltrona, numa cadeira, num banco, num assento. A sinonímia pode ser variada, mas seria em tese isso. Muito bem. E se o comando legal fosse, são imunes as cadeiras e a madeira destinada à sua confecção? Quem houvesse respondido aqui que estava sentado numa cadeira não poderia dizer que deixa de ser cadeira porque não é feita de madeira. É exatamente o que acontece com o livro. O livro não se subordina a ser feito em papel. A expressão que está no texto constitucional, ela é regida por uma gramática, a língua que compõe o nosso conhecimento, a língua que estrutura o nosso conhecimento, e fica bem claro que não há uma subordinação. Muito bem. O que vem sendo o livro desde o começo, desde o seu nascimento? O livro ele passou. O livro, não digo o livro, mas a palavra escrita, que foi se comunicando desde tempos imemoriais, vem sendo argila, papiro, pergaminho, depois o volume, que era composto de várias coisas, e finalmente o papel, que foi inventado por um chinês, mas muitos séculos depois de haver esse processamento pela escrita. E o que acontece? Nisso aí eu recorro à ideia de Aristóteles. O que Aristóteles dizia? Que é a substância. A substância é justamente o que se mantém inalterado ao longo de todas as modificações que sofre o objeto no decurso do tempo. Quero ver se aqui. É aquilo de onde todos os seres são constituídos e de que primeiro se geram e em que por fim se dissolvem, enquanto a substância subsiste. Vale notar que subsistir substância vem da mesma família do verbo subsistir. Então, Aristóteles dá aqui um exemplo. Nada se gera e nada se destrói de tal maneira como se tal maneira subsistisse indefinidamente, da mesma maneira que não afirmamos que Sócrates é gerado em sentido absoluto, quando ele se torna belo ou músico, nem que ele morre quando perde essas qualidades, porque o sujeito, o próprio Sócrates, permanece. E assim, quantas outras coisas, porque deve haver uma natureza qualquer, ou mais do que uma, de onde as outras derivem, mas conservando-se ela mesma inalterada. O livro, aliás, a palavra escrita tem sido o veículo de propulsão do desenvolvimento do conhecimento, e não existe outra coisa maior no conceito de livro do que isso. Não estamos aqui para imunizar a folha em branco, não é esse que o Constituinte quis. O que ele quis foi atender a esse princípio fim. Essa é a teleologia dessa lei, da Constituição. E dentro já de uma coordenação sistemática desse estamento, temos diversos artigos constitucionais que confirmam plenamente essa finalidade. Artigo 5º,
Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação. É o primeiro. Essa informação vem dentro, ela é carreada pela cultura. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação. Com isso, em educação é indissociável da cultura, da formação cultural e do legado bibliográfico. Artigo 205. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional. E apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Nenhuma maior manifestação cultural do que aquela que incide em transmissão de conhecimento. Seria realmente uma façanha conseguir negar isto. Artigo 227. É dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização e à cultura. Muito bem. Nós tivemos o advento da Lei do Livro, chamada Lei do Livro, muito tempo depois de que esse mandado de segurança que desemboca aqui no STF, hoje sendo apreciado, né, que eu impetrei no final do século XX, vamos dizer assim, e a lei veio depois a definir o que era livro. Logo no seu artigo 1º, essa lei diz: o livro é o meio principal e insubstituível da difusão da cultura, corroborando plenamente o que aqui se está expondo. Bem, eu não vou me estender muito mais, quer dizer, eu vou falar de mais algumas coisas, mas sobre essa lei é preciso fazer uma ressalva. Escutamos aqui, agora mesmo, nesse julgamento anterior, a função do STF de balizar questões que vão ter projeção nacional e perene, né? Na economia, na política, em todo o esquadro social. E vem ao encontro disso a teoria da transcendência dos motivos. Por quê? Não tinha eu como questionar a inconstitucionalidade da norma dentro do controle difuso, quando essa norma não existia. Essa norma veio depois. E essa norma, ela limitou esse espectro de grande transcendência que havia na Constituição, como incentivador da cultura, através dessa imunização tributária. Essa norma veio a limitar, dentro de uma visão que eu consideraria muito limitada do legislador, que no inciso 7 do artigo 2º, aliás, vamos ler o caput, ela fala no caput: considera-se livro, para os efeitos desta lei, a publicação de textos escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento. E no inciso 7, ela agrega: livros em meio digital, magnético e óptico para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual. Ora, o que o legislador está fazendo aqui é limitar de uma maneira, amesquinhar o conceito de livro. E, como o eminente Ives Gandra falou em parecer, tem aqui uma vulneração do princípio lógico da não contradição. Por quê? Há momentos em que livro é uma coisa e momentos em que ele é outra, ou seja, para pessoas com deficiência visual, então os livros, por esta forma, seriam livros. E para pessoas que não têm deficiência, então não seriam livros. Ou seja, temos livros que não são livros, e isso é uma coisa insolúvel, um paradoxo que não só não se coaduna com toda a finalidade
que há na imunização tributária, mas também que fere os princípios da lógica. E por que eu falo da transcendência dos motivos? Porque vejo que é oportuno, nesta Corte, neste recurso, já haver um julgamento sobre isso, sobre a constitucionalidade dessa norma, porque o ministro Gilmar Mendes, no recurso extraordinário, 376.852, ele citou Peter Aberle, em que ele diz: a função de defesa da ordem constitucional objetiva, né, ele fala sobre isso, que ela deixa de ter caráter marcadamente subjetivo ou de defesa de interesses das partes para assumir de forma decisiva a função da ordem constitucional objetiva. E ainda aqui uma citação de Tripel, em que diz: essa orientação há muito mostra-se dominante também no direito americano. Já no primeiro quartel do século passado, afirmava Tripel que os processos de controle de normas deveriam ser concebidos como processos objetivos. Realmente não há sentido em que, de um debate tão amplo, tão belo, tão inspirador, venha o Supremo a, espero, reconhecer que essa imunidade se estende a tudo que tem essa característica do livro como transmissão de conhecimento, e depois permaneça essa norma e tem que se manifestar de novo sobre isso. Então, a teoria da transcendência dos motivos, ela tem larga cabida aqui, né? E ainda quero ressaltar que o ministro Lewandowski, num outro julgamento, sobre álbuns de figurinhas, até sobre isso, reconheceu essa imunidade. Então, vamos dizer, se álbuns de figurinha tem essa característica de fomentar a cultura, imagine, então, uma obra de Platão, uma obra de Wittgenstein, uma obra de qualquer um desses grandes filósofos, de Vossas Excelências mesmo, que vem assumir esse formato eletrônico, terá menos função cultural merecedora da imunidade tributária do que um álbum de figurinha? Encontrarei já aqui o número do recurso, mas esse recurso existe. Bem, para finalizar, o próprio STF tem aquele livro, A Constituição e o Supremo, também em meio digital. Gostaria que Vossa Excelência concluísse, por favor. Já terminei, Excelência. Esse foi bastante salientado o que eu queria dizer. Muito obrigado.